Então, boa tarde. Damos início à segunda sessão do 10º Congresso Brasileiro de Neurociências da Visão, Fourth International Congress of Vision Neuroscience, realizado no auditório principal da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais. Agora passo a palavra para Franciene Lenar Assunção, cujos coautores são Hector Roberto Antunes Silva, Ramon Bernardino e o professor Dr. Jerônimo Baron, do Programa de Pós-Graduação em Neurociências. Também temos da Escola de Engenharia, do Departamento de Fisiologia e Biofísica e da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, com a palavra, Franciene. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Eu já queria começar agradecendo a oportunidade de conversar um pouquinho sobre uma área de interesse, uma área que eu gosto muito, e dividir com vocês esse momento de reflexão mesmo sobre a dislexia. O título do meu trabalho é Dislexia e Supressão Centro-Contorno do Movimento Visual, uma proposta de estudo. Como o Douglas já disse, estou desenvolvendo essa pesquisa junto com o LANEV, o laboratório do professor Dr. Jerônimo Baron. Um roteiro para a gente poder direcionar um pouco sobre a nossa conversa, mas eu queria começar me apresentando. Como o Douglas disse, meu nome é Franciene, eu sou fonoaudióloga educacional, atuo na área há mais de 15 anos, psicopedagoga clínica e institucional, e agora membro, do Laboratório de Neurofisiologia da Visão, Neurodinâmica da Visão, perdão. Ao longo desses mais de 15 anos atuando no diagnóstico e intervenção da dislexia, as dúvidas foram surgindo e foram movimentando a clínica, na nossa reflexão acerca desse trabalho. Às vezes, resultados excelentes, às vezes nem tão bons, e isso movimentando. Nos últimos 10 anos, os laboratórios, ao longo do Brasil, evoluíram muito na pesquisa com relação ao diagnóstico e à intervenção da dislexia. Vou citar o LIDA, o LETRA e tantos outros de fonoaudiólogos que são realmente precursores de um trabalho muito voltado para o modelo neurocognitivo. E essas questões aumentaram as dúvidas, os anseios da fonoaudiologia associada à dislexia. E, na minha prática clínica, eu via muito que as crianças conseguiam evoluir bastante, trabalhando as questões da remediação fonológica, que é a estrutura base do diagnóstico, da intervenção da dislexia, mas que os sintomas visuais se mantinham. E, por mais que a gente buscava intervenção, e ela tem surgido cada vez mais, estudos e etc., a gente ainda não conseguiu compreender como a dislexia está associada a uma alteração ou alguma questão visual. Da gama de possibilidades que a gente pode estudar, pensando na dislexia enquanto dificuldade de leitura e escrita, eu escolhi a supressão centro-contorno para tentar traçar uma linha de raciocínio, questionar e levantar uma hipótese, tanto para o diagnóstico como para a compreensão realmente desse construto nosológico que é a dislexia e que enche a gente clínico de anseio. Vou começar conceituando um pouquinho o que é a dislexia. A dislexia é descrita nos principais manuais de diagnóstico internacionais como uma dificuldade persistente na fluência de leitura. É uma dificuldade de multicausal e que, mesmo após a intervenção, a criança ainda mantém uma dificuldade na fluência. Um critério extremamente importante, que ele é reforçado em todos esses manuais de diagnóstico, é que o perfil leitor da criança é discrepante do seu perfil cognitivo. O que isso quer dizer? Na prática clínica, é aquela criança que aprende as coisas com facilidade, tem uma relação social eficiente, consegue funcionar muito bem no meio acadêmico. Quando existe uma demanda a partir da leitura, essa criança vai apresentar uma leitura lenta, uma leitura aquém do seu potencial cognitivo, aquém do que ela dá conta de fazer no mundo. Para o diagnóstico de dislexia hoje, a gente precisa de uma avaliação multiprofissional. Então, uma criança, para ela ser diagnosticada como disléxica, ela tem que passar por uma avaliação neuropsicológica, pedagógica, fonoaudiológica e pela avaliação médica. Pós-pandemia, as associações internacionais que tratam disso estão sugerindo um tempo maior de intervenção para, então, confirmar o diagnóstico, justamente porque trata-se de uma manifestação clínica, do diagnóstico basicamente clínico. Tá bom? Como eu introduzi com vocês no início a questão da busca pela diferença visual que
crianças disléxicas mantinham se apresentando após a intervenção, e eu elegi, nessa busca, nessa gama enorme de possibilidades, a supressão centro-contorno, eu vou colocar para vocês um pouquinho, tentar, de maneira simples, explicar o que é a supressão centro-contorno. Imagino que todos estão vendo esse círculo no centro da tela, com essas grades diagonais. E, ao fundo, no ambiente, no contorno desse círculo, a gente tem um fundo cinza. A gente consegue identificar esse fundo com grande tranquilidade e com certa facilidade, vou chamar assim. Mas esse mesmo círculo, com esse mesmo contraste, com a mesma orientação das grades, foi colocado com um fundo que tem grades diagonais na mesma orientação. Vocês vão concordar comigo que, nessa segunda imagem, o centro do círculo está um pouquinho mais difícil de ver. É como se desse continuidade nas grades diagonais. Então, quando eu comparo esse centro com esse centro, esse que está envolto pelo fundo cinza está mais fácil, está mais tranquilo de ser percebido do que esse com o fundo nas grades diagonais no mesmo sentido. No entanto, se eu coloco esse mesmo círculo, com esse mesmo contraste, com o fundo em grades no sentido oposto, a sensação que a gente tem é que ele pula aos olhos, né? Ele se ressalta, ele fica mais evidente, sendo o mesmo círculo. Eu vou ter a mesma configuração de contraste no primeiro, no segundo e no último. E, nesse último, ele está saltando aos olhos. A percepção da nossa visão traz ele mais evidente. E esse fenômeno da gente observar esse círculo no centro como mais evidente é o que a gente chama de supressão centro-contorno. E é acerca de que eu vou trabalhar tentando investigar se existe uma possível relação desse fenômeno visual com a dislexia. Um dos estudos que vão nortear a nossa pesquisa é o estudo realizado com primatas. E, nesse estudo, o que eles fizeram? Eles colocaram os primatas observando essa figura do palhaço e rastrearam o movimento ocular dos macacos, né, dos primatas, enquanto eles faziam o reconhecimento dessa imagem. Então, todos esses ângulos tratam-se de pontos de fixação e as linhas de sacada. Depois que eles fizeram esse rastreamento do movimento ocular do macaco, eles identificaram as fixações e recortaram. Fizeram vários recortes, né, da área sensível do neurônio e 4 vezes a área sensível do neurônio. E foram apresentando essas imagens de maneira sequencial para os primatas. E, a partir dessa apresentação da imagem, eles escolheram esses dados de funcionamento neuronal. Então, nesse primeiro, a gente tem a área sensível do neurônio, com bastante atividade, mas uma atividade regular. E essa área sensível ela corresponde a esse ponto verdinho, que seria o nosso ponto de fixação. E aqui, 4 vezes esse ponto de área sensível do neurônio, que seria o contorno dessa fixação. Então, como era esperado, a gente tem maior atividade, mas uma atividade mais regular. E no entorno, né, a gente vai ter menor atividade, mas uma atividade mais irregular. Qual atividade que seria interessante em termos de achado? A atividade irregular, que ela vai trazer mais informações. Quanto mais irregular, mais dados eu vou ter para tentar reconstruir, para tentar compreender o estímulo que foi processado. Vou ilustrar aqui Ai, não vai rodar. Rodou. É só para a gente entender o que é um Gabor PET, que no próximo estudo eu vou citar um pouquinho sobre o Gabor PET. Tá? Então, finalizando aqui, nesse estudo realizado com primatas, eles verificaram a ativação da área V1 nos primatas. Esse estudo, que é o estudo de Tadin, de 2003, ele replicou, na realidade, ele realizou esse experimento com indivíduos. Como é que funcionou o experimento do Tadin? Ele apresentou o Gabor PET para os indivíduos, e esses indivíduos tinham que identificar qual era a direção das grades, em qual direção as grades se movimentavam. Se as grades se movimentavam para a direita ou se as grades se movimentaram para a esquerda. Nesse experimento, Tadin apresentou para os indivíduos Gabor PET. Eu vou passar, que eu acho que vai ficar mais fácil de explicar. Maiores, com menor contraste, e maiores com maior contraste. Menores com menor contraste e menores com maior contraste.
maior contraste. Esses experimentos eles eram regulados eles tinham tempo de apresentação e eles respondiam à direção do movimento. Eles identificavam a direção do movimento. Então, aqui eu vou tentar explicar o gráfico com a apresentação a partir de 30 segundos, com o contraste de 92%, o indivíduo já era capaz de identificar a direção do movimento, mesmo com a apresentação pequena, no formato pequeno. E, à medida que a apresentação, o estímulo ia diminuindo, à medida que o estímulo ia aumentando, mesmo com o alto contraste, era necessário um tempo maior de apresentação para o indivíduo poder identificar a direção em que as grades se movimentavam. Em contrapartida, com pouco contraste e uma apresentação pequena, eu precisava de apresentar esse estímulo para o indivíduo com um tempo maior para ele poder identificar a direção do movimento. E, à medida que a gente aumenta a apresentação, o indivíduo conseguia identificar com menor tempo de apresentação do estímulo. Então, associando essa característica de supressão centro-contorno, que eu tentei explicar um pouco para vocês, aos modelos de leitura observados a partir de movimentação ocular, a gente criou uma hipótese. Esse é o modelo Easy Reader. Esse pesquisador, o Reichler, em 2006, ele comparou leitores típicos e leitores disléxicos quanto à movimentação ocular durante o modelo de leitura, durante o tempo de leitura. E essa movimentação, durante essa pesquisa, ele construiu ciclos de movimento ocular para, então, entender se existia alguma diferença no movimento ocular para a leitura do disléxico e do indivíduo típico. Então, o ciclo que ele construiu foi a fixação. A partir dessa fixação, o indivíduo vai realizar um acesso léxico-ortográfico, ou seja, esse grupo de letras, então, palavra, vai ganhar um sentido, um significado, e, a partir de então, será originar uma nova sacada, que vai gerar uma nova fixação, um novo processamento léxico-ortográfico e, mais uma vez, uma nova sacada. Esse ciclo de movimento era observado de maneira recorrente no leitor típico, no leitor fluente. No leitor que tinha alteração, diagnosticado como disléxico, existia a fixação, e, durante o processamento léxico-ortográfico, existia algum tipo de alteração em que era necessário ou aumentar o tempo de fixação para, então, gerar o processamento léxico-ortográfico, ou a regressão, voltar no movimento sacádico para poder gerar uma nova fixação. E ele observou que as regressões elas ocorriam em decorrência de sacadas mal planejadas. Então, como existia um mau planejamento do movimento de sacada nesse ciclo que ele idealizou para poder compor esse modelo, era necessário uma regressão e uma nova fixação. Então, qual que é a nossa hipótese? Que a alteração de somar ou de suprimir o estímulo que a gente observa na supressão centro-contorno, que é esse fenômeno que a gente descreveu no início, leva a uma diminuição do sinal-ruído na informação dinâmica processada em EMT. E EMT é a área responsável pelo movimento ocular planejado, pelo planejamento do movimento ocular. E essa imprecisão na oculomotricidade dos disléxicos pode ter origem em algum tipo de alteração na supressão centro-contorno, nesse fenômeno que a gente está analisando. O que nosso grupo pretende fazer? Como que a gente vai tentar entender essa supressão centro-contorno no disléxico e na criança típica? Nós vamos compor dois grupos, o grupo controle e o grupo disléxico. O grupo controle será composto pelas crianças que visitam o Laboratório de Morfologia do Instituto de Ciências Biológicas, e, em geral, são grupos de escolas da região metropolitana de Belo Horizonte. Esses grupos responderão um questionário, as professoras vão responder um questionário acerca da habilidade leitora desses estudantes. E as crianças que foram consideradas leitoras proficientes irão responder um questionário sobre a acuidade visual, para, então, responder o nosso paradigma, que vai tentar investigar a supressão centro-contorno, através da identificação do movimento.
O grupo de disléxicos será formado por crianças que passaram pelo diagnóstico diferencial de dislexia na clínica Vias do Saber, que é a clínica que eu já faço parte há mais de 15 anos. E essas crianças todas passaram ou passarão por avaliação neuropsicológica, avaliação fonoaudiológica, avaliação pedagógica e neurológica, para, então, a gente confirmar o diagnóstico disléxico. A partir desse diagnóstico confirmado, dentro dos parâmetros dos manuais de diagnóstico em vigor no Brasil, eles vão passar por um questionário de acuidade visual para, então, responder ao paradigma. Serão excluídos do estudo indivíduos com história clínica de doenças neurológicas, traumatismo craniano, doenças oftalmológicas, visão subnormal, doenças sistêmicas com possível acometimento neurológico, perda de acuidade auditiva de qualquer tipo e grau e deficiência intelectual de qualquer grau. O nosso objetivo com esse projeto é realmente tentar entender como é o funcionamento da supressão centro-contorno para as crianças, para os grupos típicos e para o grupo disléxico. E aí sim traçar uma análise, tentar entender se existe essa relação que nós hipotetizamos. Para a gente poder tentar rastrear isso, né, compor esse banco de dados, que é o nosso objetivo, a gente criou todo o projeto piloto, todos os elementos necessários para poder realizar esse paradigma. Então, o que a gente precisa fazer para poder identificar a supressão centro-contorno, identificar a supressão centro-contorno nas crianças disléxicas e nas crianças típicas, né? Eles vão ser expostos ao paradigma. Nós já ajustamos, regulamos o monitor, temos um apoio de cabeça para poder manter a cabeça estável e uma distância pré-definida do olho para o monitor, e um sistema de resposta, em que o indivíduo que está respondendo o paradigma vai identificar se o movimento das grades é para o lado direito ou esquerdo, assim como no experimento do Tadim. São apresentados de maneira aleatória, mas com tempo controlado, né? Estímulos de baixo contraste grandes, estímulos de baixo contraste pequenos, estímulos de alto contraste grandes e estímulos de baixo contraste pequeno. E aí, a partir dessa apresentação, os indivíduos vão ter que identificar qual que é a direção que as grades estão se movendo. Nossa equipe, nosso grupo de pesquisa respondeu ao paradigma, são todos estudantes universitários, com correção visual, a maioria. Agora todo mundo vai poder ver o paradigma. Espero que todo mundo tenha entendido, observado a direção que as grades estavam se movimentando. Então, nossa equipe, nosso grupo de pesquisa, né, se propôs a responder ao paradigma para a gente poder testar todo o material, toda a configuração, tudo que a gente precisa para poder apresentar esse paradigma durante a nossa pesquisa. E, felizmente, para nossa surpresa, eu vou tentar voltar aqui, tá, Douglas, para poder. Ótimo. Felizmente, toda a nossa preparação técnica está adequada com o relato do Tadim em 2003. Ou seja, a gente consegue observar a baixo contraste a supressão, ou seja, uma diminuição da estimulação quando o contorno tem muita informação, ou a somação. Eu acho que o fotográfico está mais fácil de ver. Ou a somação. Ou seja, mesmo a baixo contraste, com informação grande, eu consigo identificar a direção do movimento. E com alto contraste e apresentação grande da grade, eu vou ter uma supressão, eu vou filtrar essa informação para diminuir, para haver uma diminuição da redundância dessa informação para a área MT. O nosso projeto já foi submetido ao Comitê de Ética. Estamos aguardando a resposta do Comitê de Ética para colocar em prática. E estamos com todo o material, com todas as agendas, tudo disponível para a gente tentar
investigar a supressão centro-contorno em crianças disléxicas. Os resultados do estudo potencialmente servirão para melhor compreensão da relação da percepção visual e a dislexia. Eu quero agradecer, em especial, o Ramon e o Hector, que são meus grandes parceiros nessa empreitada. A Clínica Vias do Saber, que não está medindo esforços para que a gente tenha acesso a todos os dados e as informações necessárias para a gente poder atingir essa meta, que é investigar, aplicar esse paradigma nas crianças disléxicas. Muito obrigada.